Nesses tempos de quarentena, isolado em minha casa, enquanto escrevi o roteiro de um curta que eu estou produzindo, revirei alguns livros antigos e encontrei um que havia ganhado de um amigo há uns anos no meu aniversário. Poemas, sonetos e baladas, de Vinícius de Moraes. Olhando aqueles versos, eu lembrei de uma tarde que eu passei na faculdade, fazendo escansão de alguns sonetos. E por alguns minutos eu me peguei pensando na dicotomia entre complexidade e simplicidade. Bem, isso vai fazer mais sentido pra frente, mas por enquanto vamos nos concentrar no vídeo. A escansão silábica ou versificação métrica é uma técnica usada para classificar o número de sílabas poéticas de um verso. Em nossa primeira aula, eu citei verso e prosa de maneira bem sucinta. Eu gostaria de retomar essas concepções. Verso é a reunião de sílabas poéticas que formam uma linha dentro de um poema, que por sua vez obedece a determinadas regras, como rima, ritmo e métrica. Verso é cada linha de uma estrofe. Uma estrofe é uma junção de versos, e uma junção de estrofes forma um poema. Os versos isométricos são aqueles versos que possuem o mesmo tamanho. Já os versos heterométricos possuem tamanhos diferentes. Pera. Que tamanho? Do que você tá falando? Calma. Primeiro vamos falar da prosa. Medicine, law, business, engineering. These are noble pursuits. Poetry, romance, love. These are what we stay alive for. A prosa ou proversos é aquele texto que é organizado em parágrafos. Por exemplo, uma matéria de jornal, um conto, um romance, uma novela, etc. Vale ressaltar que é errônea a concepção de que texto em prosa é o único que consegue carregar uma história. Veremos na aula de gêneros literários que o poema, ou seja, um texto que é construído em versos, também pode contar uma história, como por exemplo os poemas épicos como a Odisseia de Homero e os Lusíadas de Camões. A escansão é uma técnica usada para classificar a métrica desses versos. Vamos a um exemplo. Pause o vídeo e me diga quantas sílabas poéticas têm as duas primeiras linhas desse soneto de Vinícius de Moraes. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre tanto que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Alguns de vocês provavelmente responderam 12 ou 13, ou até mesmo 10. Isso é muito comum quando se fala em versificação métrica. Provavelmente vocês usaram um critério gramatical para fazer essa divisão, certo? Então, versificação métrica é diferente de versificação gramatical. As suas diferenças são básicas. Existem 3 regras para fazer uma escansão silábica. Regra 1. A contagem das sílabas somente realizada até a última sílaba tônica da última palavra. De tudo ao meu amor serei atento. Se você reparar na última palavra, atento, a sílaba tônica é tem. Ou seja, a separação silábica acontece até a última sílaba tônica da última palavra. Ou seja, aqui existiriam 10 sílabas métricas. Espera. Por que do e ao estão agrupados como uma única sílaba? Calma, a ansiedade é uma droga, né? Vamos à segunda regra. Se uma sílaba poética terminar em vogal átona e a sílaba seguinte iniciasse com vogal tônica ou H que não possui som, essas sílabas devem se juntar em uma única. Se você reparar, a sílaba tônica de tudo é tu, ou seja, é a sílaba que você mais gasta energia para pronunciar. Espelhada a sílaba tônica, existe a sílaba átona, ou seja, é que você não pronuncia tão corretamente. No caso de tudo, é do. A próxima sílaba é ao, que é uma sílaba tônica. Então, uma sílaba átona encontra uma sílaba tônica e ambas são vogais. Então, nesse caso, elas ficam juntas. Não é uma regra tão difícil, né? Regra 3. Não se separam os dígrafos nas contagens das sílabas poéticas. Agora que já aprendemos as regras de escansão, vale comentar algumas outras características. Os versos podem ser classificados de acordo com o número de sílabas, mas podem ser livres, ou seja,
sem nenhuma preocupação com a contagem de sílabas poéticas. Os versos isométricos são aqueles que possuem o mesmo tamanho. Já os versos heterométricos possuem tamanhos diferenciados. São chamados de versos irregulares. Nesse quadro vale ressaltar a classificação de 5 versos e de 7. A de 5 é chamada de redondilha menor e a 7 é chamada de redondilha maior. Essas classificações geralmente eram usadas nos poemas da Idade Média. Por outro lado, as de 10 versos começaram a ser usadas nas poesias mais modernas. O número das estrofes também pode ser classificado. O soneto italiano, que é o mais comum de ser visto, é a junção de 2 quartetos e 2 tercetos. Ou o soneto inglês, que era usado por Shakespeare, que possui 3 tercetos e 1 dístico. Por fim, vamos falar da rima. As rimas são usadas para dar a sonoridade rítmica nos poemas e podem ser classificadas de muitas formas. Então eu decidi fazer um vídeo específico falando apenas sobre rimas, mas um breve spoiler, são muitas. Rima perfeita, rima consoante, toante, assoante, aliterante, aguda, grave, esdrúxula, externa, interna, coroada, rima alternada, emparelhada, empolarada, encadeada, mista, pobre, rica, rara ou preciosa. Sim, são muitas. O engraçado é saber que Vinícius de Moraes, por exemplo, usou cada uma delas. E não só ele, dezenas e centenas de escritores tão bons quanto ele, inclusive Machadão. Eu sempre me pego pensando quão complexo é o processo de criação e o quão simples alguns artistas fazem parecer a nós, receptores. A propósito, eu deixei o link do livro citado nessa aula aqui na descrição. É uma boa para você exercitar as lições dessa aula e de ler um dos maiores trabalhos de um dos escritores mais fenomenais da nossa literatura. Eu espero que tudo tenha feito sentido e se puderem compartilhar esse vídeo, eu vou ficar muito feliz. Eu não estou ganhando nenhum centavo para produzir esse conteúdo e se puder dar esse apoio já é de uma grande ajuda.